Bom, pessoal, vou fazer um guia aqui bem rápido, né, de instalação aqui e criação, né, da máquina virtual, né, utilizando um player VirtualBox, né. Então você clica aqui em novo, né. Nós vamos estar instalando aqui a máquina que teoricamente será o nosso servidor das nossas aplicações, né, do nosso ambiente prático. Então vou colocar aqui, vamos com o nome de servidor Ubuntu. Nós vamos instalar o sistema operacional Ubuntu, tá? Eu baixei aqui a versão 64 bits do Ubuntu 18.04, ok? Essa versão desse sistema operacional, ela recomenda pelo menos 2 GB, né, alocados para execução de, de tarefas, né? Então é um requisito de 2 GB, né? Recomenda-se, né, em relação ao espaço de disco, né, é, é 25 GB, né? No nosso caso aqui a gente vai utilizar um pouco menos, né? Mas para atender, porque a gente não vai ter muitas instalações que a gente vai utilizar, né? Aqui é o tipo de arquivo que você vai selecionar, né? O VDI é padrão já do VirtualBox, né? Você tem um padrão que é compatível com outros players, né? Que é o EVMDK. Você pode utilizar, por exemplo, no VMPlayer, né? Entre outros players que você tem aí para máquinas virtuais, ok? Aqui você tem a opção de colocar o disco, né, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. O dinamicamente alocado, à medida que o seu sistema operacional vai aumentando, né, ele vai aumentando o espaço de armazenamento, né? O tamanho fixo, se você definir de 25 GB, ele vai gerar um arquivo, né, de tamanho de 25 GB, de um tamanho de 25 GB, alocados automaticamente lá dentro do seu disco. Então é mais inteligente você manter essa opção dinamicamente alocada aqui, né? Então vamos alterar aqui o tamanho, vamos colocar aqui 25 GB. E aqui você tem a opção de salvar em determinados locais que você queira aí, né? A sua imagem de disco, né? Eu vou manter no padrão aqui e vou mandar criar. Feito isso, né, a nossa máquina está gerada aqui, né? O nosso servidor Ubuntu aqui. Tá, mas como que eu faço então para instalar o meu sistema operacional nessa máquina virtual, né? Então eu vou mandar inicializar. Bom, pessoal, aí a gente vai então agora escolher então qual que é o diretório que vai estar o nosso arquivo, nossa imagem ISO, né? Então ele, por padrão, ele vai pegar alguns pontos aqui de imagens que ele já reconheceu, né? No meu caso aqui na versão eu vou adicionar essa nova imagem. Eu fiz o download da versão do 18.04, né? Então ele está aqui na minha área de trabalho aqui. Vou mandar abrir. Automaticamente ele é adicionado aqui, ó, tá? Vamos selecionar e vamos mandar startar a nossa instalação. Então é bem simples, né? Já a instalação, quando a gente faz a seleção de uma versão do LTS server com interface gráfica, então é bem simples a instalação, né? A gente pode selecionar aqui a linguagem que a gente vai abordar, né? Vai estar utilizando, né? Clicar em instalar. Lógico que tem algumas configurações que podem ser feitas de maneira avançada, né? Então vamos aguardar aqui. Você seleciona o layout do teclado. Um pouquinho mais aqui, vocês vão ver que ele vai ajustando dinamicamente a tela, né? Então vamos clicar em continuar. Então, normalmente para ser uma instalação um pouco mais rápida, eu desabilito essas instalações de atualizações, tá? E só deixo marcado a atualização normal. Como esse disco a gente acabou de criar, né? Ele não vai ter nada em disco, né?
Aí você tem opções aqui de criptografia, opções avançadas, né? De usar LVM, que é um volume que você consegue redimensionar facilmente as partições, né? Vamos supor que você cria uma partição lá raiz e você cria uma partição para o var, por exemplo, que é onde vai ficar armazenado seus dados do web, armazenamento de arquivos de banco de dados, enfim, que você precisa de mais espaço, né? Aquele espaço inicial que foi alocado, quando você faz a utilização do LVM, você consegue aumentar aquele espaço que você particionou inicialmente, né? E você tem aqui as opções avançadas que você consegue gerenciar também para fazer as definições de cada tamanho, de cada diretório da estrutura Linux, né? No nosso caso aqui, a gente vai optar, né, por uma instalação bem básica, né, que vai fazer todo o particionamento no raiz, ok? Então a gente vai manter essa primeira opção. Ok, continuar. Só para identificar as nossas partições. Na tela a gente tem então as configurações de fuso horário. A gente pode manter o fuso horário de São Paulo. Você poderia colocar qualquer outro aí, tipo Brasília, né? Aqui são as configurações de conta, né? Vou colocar como professor, uma senha padrão, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Você pode colocar para iniciar automaticamente a sessão. E ele vai fazer a instalação, e ele vai executar a instalação do sistema, né? Bom, pessoal, aqui a gente tem então nosso sistema operacional devidamente instalado, né? Vamos abrir o terminal só para dar um exemplo para vocês instalar o Apache, né? Ok, vamos procurar o terminal aqui. Bom, algumas informações importantes, né? Então aqui a gente tem o usuário que está logado, né? Arroba, nome da máquina. Esse dois pontos til refere ao local do diretório, da estrutura de diretórios que eu estou, né? Se eu der um ls aqui, você vai ver o caminho, né? Os diretórios que estão ali pertinentes, né? Se eu der um pwd aqui, vai ser qual diretório que eu estou localizado, né? Então eu estou aqui dentro da pasta raiz barra home, né? O raiz é a primeira barra aqui, que é a representação. Então dentro do diretório home barra prof, que é a pasta, né, do usuário professor, né? Então aqui a gente tem um cifrão também que ele tem uma sinalização para a gente. Se a gente dá um sudo "-s", né, vai pedir aqui, a gente está entrando como root, você vai ver que tem algumas características que modificaram, né? Então aqui eu já estou como usuário root, né? Aí aqui não mudou nada, porque a gente continua na mesma máquina, né? Aqui a gente tem um til, se a gente der um pwd aqui, a gente vai ver que a gente ainda está no diretório principal, né? A gente só está como root, né? E observe que agora a gente tem o jogo da velha, o Circuit, né? Sei lá como que vocês gostam de falar, né? Diferenciando do cifrão, né? Que antes. Isso é só para avisar para a gente, né? Mais um método de avisar aqui para a gente que a gente agora tem a função de administrador, né? Para fazer qualquer alteração dentro do sistema e tudo mais, tá? Então, agora a gente pode fazer as instalações dos pacotes, né? No nosso caso, a gente vai instalar o Apache. Tá? O primeiro comando que eu vou dar aqui é um comando de atualização, né? O apt-get update, ok? O Linux ali trabalha com um sistema de repositórios, né? Cada um desses deles são repositórios das versões mais atuais dos softwares disponíveis, né? Das versões de teste. Então ele está buscando, né? Atualizando essa lista de softwares, né? Com esse comando. Né? Se a gente quisesse fazer alguma atualização de versão ou de pacote, alguma coisa assim, você poderia utilizar logo após o update o comando apt-get upgrade, né? Mas não vai ser o caso aqui, que vai levar um certo tempo, né? No nosso caso a gente vai fazer um apt-get install Apache, ou seja, a gente vai instalar o pacote Apache. Então eu vou colocar um "-y" aqui para confirmar qualquer informação, né? Install Apache 2, que é a versão que está disponível, né?
Então ele busca dentro desses repositórios, né, a lista dos softwares que a gente precisa e já faz a configuração e instalação para a gente. Ok? Feito isso, nós podemos startar o serviço, né? Então a gente vai dar o comando service apache 2 e comando start, que é a sintaxe dele para inicializar. Okay? Qualquer outro serviço que você instala, você tem essa opção também. Tá? E a gente pode verificar se ele está rodando perfeitamente com o comando de serviço, né? Service apache 2 e o seu status, né? A gente vai ver se ele está rodando. Ctrl C para sair. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também para ver se está ok, né? A gente pode vir cá no nosso browser, né? E ver se o nosso serviço está ok, né? Então vou abrir o navegador aqui e digitar o endereço do localhost, né? Que aí eu vou fechar o canal de comunicação e loopback, né? Só um momento aqui. Esperando o navegador abrir aqui. Então, se a gente digitar aqui, né, 127.0.0.1, né, que é o endereço do localhost, ou simplesmente digitar localhost, né, a gente vai estar fazendo um loop, né, com a nossa placa, né, e a gente vai ver que o Apache está funcionando, né, está instalado perfeitamente e rodando. Bom, outras configurações são necessárias, né, pessoal? Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui é habilitar esse serviço para que ele automaticamente inicialize toda vez que eu ligar a máquina, né? Senão eu vou toda hora, todo momento, né, uma vez que essa máquina for reiniciada, eu vou ter que dar aquele comando lá de start, né? Então a gente pode utilizar o update rc.d, né, que ele vai colocar toda vez que esse dispositivo for inicializado ou reinicializado, né, ele automaticamente irá subir o serviço, né? Então a gente coloca aqui com esse comando update rcd.d, né, Apache 2 default, a gente consegue habilitar para que ele inicialize automaticamente. Ok? Então esse serviço agora, a partir de agora, ele vai inicializar automaticamente nessa máquina. Outra coisa que tem em relação às versões mais novas, né, do Ubuntu e das versões que são explicitamente colocadas para o modelo servidor, é a utilização de um firewall local, né? Então, é uma proposta nossa, né, da disciplina, que a gente tem as práticas e que outras máquinas, seja virtuais ou máquinas da rede mesmo, consigam acessar essa máquina virtual. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que habilitar um firewall, né? Habilitar esse firewall, nesse firewall o acesso à porta que a gente utilizou, né? Que é a porta padrão do Apache, né? Então, eu vou deixar aqui o firewall habilitado, né? E depois eu vou dar o comando para ele permitir, né? Para ele permitir a nossa porta 80, né? Que é a porta que a gente utiliza. Então, vou aqui, né? Definir a permissão dentro desse firewall da porta 80, né? Do protocolo TCP, que é o padrão que a gente vai utilizar. Então, a gente tem ali a regra adicionada, né? Se você quiser verificar quais são as regras que estão sendo permitidas dentro desse firewall, só você dar o comando fw status, que você vai ver que a porta 80 ela está habilitada, né? Ou seja, está permitindo para qualquer pessoa de qualquer endereço, né? Aqui a gente tem também uma habilitação para a porta
para os endereços IPv6. Beleza?